Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, antes eu costumava ouvir muito rádio, mas agora estou totalmente viciado neste canal do YouTube onde escuto histórias de outras pessoas. Decidi compartilhar também uma experiência que vivi. Espero que vocês a escutem de forma leve e divertida. Tenho um namorado com quem estou há 1 ano. Ele é 4 anos mais velho do que eu e trabalha há bastante tempo em uma academia local. Não há nada especial em como nos conhecemos, eu era membro dessa academia. Embora não nos conheçamos há muito tempo, ele é um homem diligente e gentil. Quando vou nadar às 10 da manhã, geralmente há muitas senhoras mais velhas, e acho que eu era a única na casa dos 20 anos. Suponho que isso fez com que ele me notasse mais, sendo ele o instrutor. No início, apenas trocávamos cumprimentos como membro e treinador, mas aos poucos começamos a nos comunicar mais e de forma bastante natural. Nossa relação evoluiu para algo mais sério. Há algum tempo, embora meu namorado falasse sobre a possibilidade de nos casarmos um dia, eu não pensava em casamento. A razão era minha mãe. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos. Segundo os adultos do bairro, foi porque meu pai teve um caso com uma jovem que morava sozinha no bairro. Desde então, não tivemos notícias dele e ele nunca enviou pensão alimentícia. Logo depois que ele se foi, o aluguel do nosso pequeno porão subiu. Sem dinheiro para o aumento, minha mãe e eu tivemos que deixar nossa casa e acabamos morando em um restaurante que oferecia alojamento. Embora eu resuma aqui, vocês não podem imaginar quantas adversidades e dificuldades minha mãe enfrentou desde então. Até hoje minha mãe viveu com dificuldades, nunca podendo visitar um hospital adequadamente, tudo por minha causa. Em resposta, me dediquei intensamente aos estudos para chegar até aqui. Como uma observação à parte, percebi que ir ao dentista é quase impossível sem dinheiro. Isso me fez decidir estudar odontologia para um dia abrir minha própria clínica com preços acessíveis para todos. Consegui ingressar e me formar em odontologia, mas abrir uma clínica não foi tão simples. Ao contrário de alguns amigos que podiam contar com o apoio financeiro de suas famílias e não precisavam de empréstimos bancários, eu precisava deles. Além disso, com a quantidade de clínicas dentárias hoje em dia, parecia essencial ter instalações de última geração para ter sucesso. Pegar um pequeno empréstimo e abrir uma clínica com instalações básicas apenas me deixaria endividado, e obter um grande empréstimo para abrir uma clínica impressionante também não garantia o sucesso. Dada essa situação, até considerei trabalhar como dentista assalariado, mas isso implicaria ter pouco tempo livre, o que não me atraía. Depois de muita reflexão e debate, decidi abrir a clínica em parceria com 2 colegas. Eu havia prometido várias vezes que não voltaria a ser um fardo econômico para minha mãe depois de me formar em odontologia. No entanto, para equipar a clínica com as instalações e equipamentos médicos mais modernos, eu e meus 2 amigos não tínhamos dinheiro suficiente, mesmo com todos os empréstimos bancários que poderíamos obter. No final, tive que recorrer à ajuda da minha mãe, que financiou o que faltava usando suas economias para a aposentadoria. Felizmente, ela entendeu que o sucesso de uma clínica odontológica não depende apenas da habilidade do dentista, mas também do aspecto e da infraestrutura do local, por isso estava disposta a ajudar. Receber apoio financeiro da minha mãe mesmo depois de me tornar dentista foi realmente humilhante e me fez sentir muito culpado. Então, quando recebi esse dinheiro, fiz uma promessa à minha mãe. Não importa quanto eu ganhe cada mês, sempre darei a ela metade dos meus ganhos até que eu tenha devolvido todo o dinheiro. Assim que mencionei isso, minha mãe se alarmou e disse que não era necessário fazer algo assim, mas eu insisti. Eu disse que continuaria fazendo isso mesmo depois de pagar todo o dinheiro, que ela considerasse isso como juros e simplesmente aceitasse porque eu fazia isso para estar tranquila, não só para dar-lhe o dinheiro. Se estivesse ao meu alcance, queria que de agora em diante, minha mãe pudesse desfrutar de uma vida economicamente confortável. Depois de anos sem poder fazer o que queria e vivendo com dificuldades, eu queria que ela pudesse aproveitar as coisas, mesmo que pouco a pouco. Então, quando meu namorado propôs casamento, honestamente fiquei surpresa. Temendo que ele pudesse interpretar mal uma recusa direta,
expliquei honestamente minha situação. Como ele sabia, eu tinha acabado de abrir uma clínica e tinha dívidas com minha mãe que precisava pagar diligentemente. Além disso, queria me concentrar em passar tempo com minha mãe por enquanto. Ele sabia que eu dava uma parte dos meus ganhos à minha mãe, mas não sabia que era metade. Não havia necessidade de entrar em detalhes antes. Então, quando mencionei a quantia, ele se surpreendeu. No entanto, ele entendeu minhas razões e aceitou minha decisão amavelmente. Mas no dia seguinte, meu namorado veio ao consultório para almoçarmos juntos, já que eu não tinha pacientes agendados naquele momento, o que nos permitiu desfrutar de uma refeição tranquila. Perto do final da refeição, ele cuidadosamente trouxe de novo o assunto do casamento. Eu pensei que tínhamos terminado com essa conversa no dia anterior. Quando repeti que preferiria tomar as coisas com calma em relação ao casamento, ele perguntou se eu realmente achava que pagar a dívida da minha mãe era algo separado do casamento. Expliquei que neste momento já estou sobrecarregada apenas com o cuidado de minha mãe e a clínica. Então, meu namorado sugeriu que se eu estava hesitante em nos casarmos por questões de dinheiro, ele não mencionaria o assunto financeiro para que eu pudesse reconsiderar a ideia de casamento. Ele realmente deseja se casar logo e viver uma vida doce juntos. Assim, disse ao meu namorado que se nos casássemos agora, gostaria de viver com minha mãe. Se isso fosse difícil, ao menos gostaria de viver perto da casa dela. Ao dizer isso, observei sua reação e ele não parecia muito contente. Parece que ele também tinha o desejo de viver com seus pais. Entendo esse sentimento, mas dada a minha própria situação com minha mãe vivendo sozinha, não acho que poderia viver também com os pais dele. Então, meu namorado perguntou o que faríamos com a casa se ele não vivesse com seus pais. No início, não entendi bem o que ele queria dizer. Mas ao ouvi-lo novamente, o que ele queria dizer é que se ele não viver com seus pais, não receberia nada da herança. Além disso, ele me disse que atualmente não tem muito dinheiro economizado. Embora eu saiba que seu salário não é baixo, também sei que ele tem despesas consideráveis. Ele dirige um carro alemão de luxo e tudo que ele usa, da cabeça aos pés, incluindo roupas, sapatos e acessórios, é de marca e comprado a crédito. Uma vez fiz uma observação, não exatamente uma repreensão, sobre esse assunto, e ele me disse que se não se apresentasse dessa maneira, os clientes não confiariam nele. Meu namorado tem muito orgulho de sua profissão e, afinal, é o dinheiro dele e eu realmente não tenho o direito de dizer como gastá-lo. No entanto, me frustra um pouco que agora ele diga que não tem economias. Não entendo como ele pode falar em casar-se se não tem economias. Embora eu não entenda completamente, não me desagrada que meu namorado queira se casar logo comigo. Então decidi considerar a ideia do casamento de forma positiva, como ele deseja. Embora eu quisesse viver com minha mãe, também reconheço que não tinha considerado viver com seus pais, ou seja, meus futuros sogros. Por isso, pensei que não seria justo insistir em viver apenas com minha mãe. Perguntei ao meu namorado se, como nenhum de nós tem muito dinheiro e não vamos morar com nenhum dos nossos pais, poderíamos começar nossa vida matrimonial em um pequeno apartamento alugado. Mas ele me respondeu que não poderíamos fazer isso, que as pessoas nos julgariam se começássemos em um lugar tão humilde. A realidade econômica é outra, eu disse, e deveríamos começar da maneira mais modesta possível. Propus dividir os custos do casamento igualmente, já que minha situação financeira não é estável. No entanto, ele não conseguia aceitar a realidade e me disse que seus amigos sabem que sua namorada é dentista e não entenderiam como poderíamos viver assim. Mas todos os dentistas são ricos? Como uma profissional recém-formada, se você não vem de uma família rica, até mesmo um dentista pode não ter tanta estabilidade econômica. Eu não entendia o que passava pela cabeça do meu namorado. Ele continuava insistindo que começássemos em uma casa mais apresentável, sem propor como obter o dinheiro, contando apenas comigo. Comecei a sentir que algo estava errado. De qualquer maneira, já que o assunto surgiu, começamos a falar sobre vários aspectos do casamento. Parecia que a conversa iria durar mais do que o esperado, então liguei para a clínica dentária para dizer que não poderia ir hoje e continuamos conversando. Meu namorado me disse que abriria mão de morar com seus pais após o casamento, mas queria dar-lhes uma boa quantia de dinheiro como filho mais velho.
Ele me propôs dar $1.000 a eles por mês, e eu concordei. Disse então que já que eu daria metade do meu salário à minha mãe, e juntos, daríamos $1.000 a cada família, no total seriam $2.000 por mês, então teríamos que trabalhar duro. Ele me perguntou por que iríamos dar à minha mãe $1.000 além de metade do meu salário. Isso me deixou perplexa. Ele iria dar apenas aos pais dele e nada à minha mãe? Metade do meu salário é para devolver o dinheiro que minha mãe me emprestou, e o dinheiro adicional é outra coisa. Eu me sentia frustrada e irritada, mas expliquei novamente, lentamente e de maneira detalhada, tentando ser o mais amável possível. Metade do meu salário é para devolver o dinheiro que devo à minha mãe, então desde o início esse dinheiro é dela. Não é uma mesada, então devemos dar-lhe uma mesada à parte. Ele me respondeu que de qualquer maneira, se eu desse metade do meu salário a ela, isso seria suficiente para ela, e perguntou se um jovem casal começando em um pequeno apartamento precisava dar-lhe tanto. Esse comentário me deixou fria. Não entendo com que confiança propôs dar aos pais $1.000 se nem sequer tinha economias. Propus que cada um gerenciasse seu próprio salário. Ele poderia dar aos pais $1.000, $2.000 ou mais, e eu não me oporia. Mas as despesas compartilhadas, como as de casa ou eventos familiares, seriam divididas equitativamente. Na verdade, ouvi dizer que muitos casais jovens que trabalham ambos gerenciam suas finanças assim. Até tenho amigos que fazem isso. Sei que a diferença de renda entre meu namorado e eu é significativa, e nunca quis tocar no assunto diretamente para não fazê-lo se sentir mal. Também não estava alheia ao fato de que ao nos casarmos, eu teria mais responsabilidade econômica. Mas ao ver a reação do meu namorado sobre o dinheiro para minha mãe, percebi que ceder e compreender nem sempre é a melhor solução. Eu disse a ele que, como temos ideias diferentes sobre o dinheiro, seria melhor gerenciá-lo separadamente. Ele ficou irritado e me disse que isso não tinha cabida em um casamento. Que o mais importante em uma relação é a confiança mútua e que, uma vez casados, não haveria um meu e seu em termos de dinheiro. Achei absurdo ele dar a entender que a mesada para minha mãe o incomodava, e ao mesmo tempo considerasse meu dinheiro como dele. A situação me sobrecarregou e comecei a sentir uma leve enxaqueca, então disse que falaríamos mais tarde e o mandei de volta para casa. Em casa, mandei uma mensagem dizendo que deveríamos reconsiderar o casamento e que, por enquanto, seria melhor não nos contatarmos. Ele me ligou imediatamente, mas eu não atendi para não complicar mais minha cabeça. No entanto, continuou ligando e o telefone não parava de tocar. Pensando bem, tudo o que discutimos sobre o casamento foi sobre dinheiro. Há tantas coisas a preparar e discutir, mas a única conversa que tivemos foi sobre dinheiro, o que me fez sentir ressentimento pelo meu namorado. Quando meu telefone finalmente parou de tocar, enviei uma mensagem dizendo que não via razão para me casar com um homem que nem mesmo pensava em dar uma mesada à minha mãe. Não muito tempo depois, meu namorado chegou à minha casa, agitado e ofegante. Vi o quanto ele veio rápido. Ele me disse que cometeu um grande erro e pediu perdão, propondo dar uma mesada à minha mãe e fazer as coisas do meu jeito. Agora penso que não deveria ter dado uma chance a ele, mas naquele momento, com ele implorando, pensei em tentar de novo. Então decidi dar outra chance, embora no final ele também a desperdiçasse. Voltamos a falar sobre o casamento, discutindo e preparando o que pudemos de antemão, e logo marcamos uma data para a reunião de famílias. No dia da reunião das famílias, acabei gritando no local que não podia me casar e saí correndo. O casamento não é uma brincadeira de criança, é algo muito importante que afeta profundamente a vida de muitas pessoas, certo? Me preocupa que minha mente mudando constantemente sobre esse assunto faça vocês, que estão ouvindo minha história, me interpretarem mal. Por favor, continuem ouvindo um pouco mais. No dia da reunião, a conversa começou de maneira normal, como em qualquer encontro desse tipo. Mas em um momento a futura sogra, ou seja, a mãe do meu namorado, começou a me criticar deliberadamente. Primeiro, tomou como problema o fato de vivermos em aluguel. Sugeriu que se pelo menos um dos dois tivesse capacidade econômica, seria melhor começar a vida matrimonial em uma casa própria, e me lançou um olhar. Minha mãe respondeu que os filhos são adultos e podem se virar sozinhos.
A mãe do meu namorado replicou que tinha ouvido que gastei todo o meu dinheiro para abrir a clínica odontológica, mas que operá-la deveria fazer com que o dinheiro não fosse problema, e que, sendo dentista, não deveria ter dificuldades para conseguir empréstimos. Então não entendia porque estávamos começando em um apartamento alugado. Também disse que a propriedade subiria de valor com o tempo, aumentando nossa riqueza, e que não via problema em comprá-la. Estava me dizendo para tomar um empréstimo? Que como dentista seria fácil consegui-lo. Meu namorado sabia que já pedi todos os empréstimos possíveis para abrir a clínica. Não sabia se ele não contou para a mãe, ou se ela conhecia a situação e mesmo assim me disse isso. Além disso, mesmo que eu pudesse conseguir outro empréstimo, por que deveria carregar com essa responsabilidade sozinha? Quanto mais falava a mãe do meu namorado, mais parecia que me via como um tolo do qual se aproveitar, e a conversa me fazia sentir que sua atitude era cada vez mais a de um ladrão. Cada palavra que a mãe do meu namorado dizia me desagradava, mas pensei que se continuássemos discutindo não haveria casamento, então decidi ceder. Disse que se ela desejasse tanto, tentaria procurar um lugar que me desse um empréstimo adicional. Mas o que ela disse a seguir foi tão desconcertante que ainda agora me deixa atônita, desmoronando toda a boa vontade que eu tinha tentado recuperar. Ela disse que se comprássemos uma casa, ela deveria estar no nome do meu namorado. Perguntei por que, se o empréstimo estava no meu nome, a casa deveria estar no nome dele. Ela respondeu que os grandes contratos sempre são feitos no nome de um homem. Em que país essa é a lei? A declaração me deixou atordoada. Antes de conseguir processar o que ela havia dito, ela me entregou uma lista com as datas de eventos e cerimônias familiares, dizendo que, como futura nora, eu deveria memorizá-las e garantir que atendesse a cada evento, mesmo se estivesse ocupada com o trabalho da clínica. Mesmo agora, ao contar isso, não posso evitar rir de forma incrédula. Meu namorado não estava comprando a casa, e embora nunca tivesse mencionado, seu trabalho também não era nada comparado com o meu então. Por que eu teria que suportar isso da minha futura sogra? Não sei exatamente, mas tanto meu rosto quanto o da minha mãe provavelmente refletiam desagrado. No entanto, a mãe do meu namorado continuou falando, alheia à atenção. Disse que eu comprasse um casaco de Vison para ela, uma bolsa de luxo para sua filha, reformar a casa de sua filha e trocar sua cama também. Ela fez todos esses pedidos absurdos com toda a naturalidade. Finalmente minha mãe interveio. Disse que, embora já tenha visto pessoas se gabarem de terem filhos homens, nunca ouviu falar de alguém que, por ter um filho, exigisse uma casa, presentes e até a reforma da casa da irmã do noivo. É a primeira vez que vi algo assim. Eu também estava incomodada, ultrapassando o limite da minha paciência. Não pude mais aguentar, então pedi à minha mãe que se levantasse e nós fomos embora. E eu disse, não vou me casar. Depois saí abruptamente. No dia seguinte, meu noivo veio à minha clínica. Como havia muita gente, pedi a ele que me esperasse no café em frente. Quando cheguei, ele estava lá com sua mãe. Ela me disse, você sabe que errou ontem, né? Mas também me disse que seu filho me quer e não há ninguém mais para ele, então devemos esquecer o que aconteceu ontem e seguir em frente. Olhei para a mãe do meu noivo com uma expressão de desconcerto. É realmente o que acabei de ouvir? Ela acabou de dizer que entendia meu erro e que me perdoaria generosamente? Ela está mesmo dizendo que é ela a generosa, me perdoando? Eu mal a vi algumas vezes e ela já me irrita. Não sentia necessidade de uma conversa longa com ela. Você não ouviu o que eu disse ontem? Eu disse que não vou me casar, disse a ela, mas ela, como um papagaio, continuava repetindo a mesma coisa, sem entender o que estava errado. Disse que ambas as famílias deveriam ser, pelo menos em certos aspectos, similares para que o casamento funcione. Mas nossas famílias pensam de maneira muito diferente e também há uma grande diferença econômica. Embora normalmente me esforçasse para me adaptar, a diferença é muito grande, então não vou me casar. Também disse algo ao meu noivo, você deveria reconsiderar seu estilo de vida. Honestamente, você tem 32 anos, mas não tem dinheiro guardado e dirige um carro alemão, comprando artigos de luxo a prestações. Se você quer formar uma família e cuidar de seus pais, você tem que mudar muito. Não sei se ele me ouviu, mas me agarrou e disse que faria tudo o que eu quisesse, pedindo outra oportunidade.
Mas por mais que pensasse, sentia que ele só me via como sua carteira ou seu caixa eletrônico pessoal. E se eu concordar agora e acabarmos casando, mais tarde provavelmente teríamos grandes discussões sobre dinheiro, e também não me sinto capaz de cumprir todas as exigências da sua família. Então disse claramente que não parecemos destinados a ficar juntos. Ele me disse que se eu saísse agora, o cancelamento do casamento causaria conflitos entre ele e sua mãe, culpando um ao outro e criando discórdia familiar. Pediu-me que os perdoasse, mas eu realmente preciso me preocupar com isso? O fato de ele mencionar o agravamento dos conflitos entre ele e sua mãe sugere que esperavam que isso me fizesse mudar de ideia. Isso me parece uma espécie de chantagem, embora eu não sinta isso remotamente como tal. Esta situação apenas ressalta o quão egoísta e egocêntrico ele pode ser. Quanto mais penso nisso, mais desaparece qualquer carinho que eu possa ter, e parece que cada um de nós está destinado a encontrar alguém mais adequado. Eu disse isso e simplesmente me virei e segui meu caminho. Esse foi o dia em que oficialmente terminei nossa relação. Após comunicar-lhe o rompimento, e cerca de um mês depois, soube casualmente de notícias sobre ele. Assim que terminamos, a mãe do meu ex o inscreveu em uma agência de casamentos. E agora ele vai por aí dizendo à agência e a todos que sua ex-namorada era dentista. Ele quer usar a agência para encontrar alguém adequado para ele, mas será realmente útil se gabar de que sua ex era dentista? Não sei de onde veio essa ideia, mas acho engraçada e irracional. Quando estava saindo com ele não percebi, mas agora que vejo de longe, me pergunto se falta algo nele. No final, acho que ele não me amava, mas a minha profissão, e eu não percebi, me deixando levar pelo romance. De qualquer maneira, se tivesse descoberto isso depois de nos casarmos e tivéssemos nos divorciado, teria sido pior. Então, por mais de 100 vezes, me sinto sortuda por ter descoberto sua verdadeira natureza e ter terminado o relacionamento. Por enquanto, vou me concentrar no meu trabalho na clínica odontológica e na minha mãe. E acredito que quando chegar a hora, encontrarei o verdadeiro amor. Obrigado por me ouvir. Desejo boa saúde e felicidade a todos. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.